minhas gatas e meus gatos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu cachorrinho Yuri. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. No vídeo de hoje será complicado? Será complicado, porque ele fez a parte da minha vida mais feliz, sabe? Esse tempo que ele ficou aqui foi muito feliz e tudo mais, então eu vou explicar tudo direitinho. Então, gente, ele era pra ser uma menina, sim, era pra ser uma cachorrinha. E uma moça da área da mãe, que a minha mãe é agente de saúde, então ela trabalha nas casas, nas ruas, vai fazendo cadastro e tudo mais. E uma dessas pessoas que ela foi fazer cadastro é uma amiga nossa, que ela prometeu pra mim, na época, de dar uma cachorrinha pra mim. Então a cachorrinha dela engravidou, teve 3 filhotes, 2 meninas e um menino. Acho que é, não lembro. E nesses filhotes ela ia dar uma pra nós. Só que o marido dela vendeu o cachorrinho, a cachorrinha, e ficou só 2 filhotes. Só que um filhote já tinha dono, então ficou o Yuri. E eu cheguei lá, a mãe viu o Yuri, a mãe que escolheu. Eu não tava no dia, eu tava acho que no colégio. Porque sim, eu ainda tava no colégio. Foi em 2000, ele veio em 2013, se eu não me engano. Ele veio em 2013 pra gente, então eu tava no colégio, tava no primeiro ano do ensino médio. E ele veio, a minha mãe foi lá, buscou ele. E na hora eu fui lá ver ele, depois de eu sair do colégio, que eu estudava de manhã, e eu fui à tarde na casa dela pra ver o Yuri. Então eu cheguei lá, tava o outro dono da outra cachorrinha, ou do cachorrinho, não lembro direito se era irmão ou irmã dele, mas o cara tava lá, então a gente foi. E na hora o moço falou, eu vou bater uma foto da Miúcha, que é a mãe do Yuri, com os filhotes. Daí ele bateu e eu queria foto, daí eu mandei meu e-mail pra ele, e ele falou, qual o nome do cachorro? Eu fiquei assim, mas seria cachorro, né, na minha cabeça. Qual o nome? Que eu já tinha nome pra cachorra. Eu ia botar Ayla ou Julie, não sei, uma delas. Mas eu fiquei assim, meu Deus, qual o nome, sabe? Daí eu fiquei assim, veio o primeiro nome na minha cabeça de menino, botei Yuri, com H ainda, bem chique. Então ficou Yuri. Daí, desde lá, depois a gente foi pegar ele era a coisinha mais bonitinha, miudinha assim, gente, ai. Ele era maltês. Tá, esqueci de falar isso, mas ele é maltês. E, ai, gente, esses tempos que ele passou aqui foi a melhor coisa da nossa vida e a vida dele também, né? Então, no primeiro dia que ele veio pra casa, ele ficou no meu quarto. Não era esse quarto ainda, era outro quarto. E eu botei jornais. Gente, meu quarto ficou lotado de jornal pra ele fazer xixi, essas coisas. E ele não queria dormir, gente. À noite ele não queria dormir. Eu tive que acordar amanhã cedo. Ele não queria dormir. Eu ficava... Meu Deus do céu, ele chorava para brincar. Então eu sempre botava meu braço fora da cama pra ficar mexendo nele. Ou pra, né? Pra ele ficar mais sossegado e não chorar pra mim acordar cedo outro dia. Então foi indo ao tempo, e a nossa sala também ficou rodeada de jornais, até que a minha mãe foi diminuindo gradativamente o jornal, até que a gente botou na área, e ele foi lá na área. Daí ele foi crescendo, né, ficou mais esperto. E, gente, ele era tão engraçadinho, que quando ele ia fazer xixi, ou número 2, ele saía de perto da gente, ia lá, fazia as necessidades, voltava, dava um tipo pra falar, já fiz, vai lá limpar, né? Alguma coisa assim, ele era muito esperto. E pra pedir comida, gente, ele era a coisa mais fofa. Ele fazia assim, ó, tipo, por favor, por favor, por favor, dá uma comida, mas a gente não dava comida pra ele. A gente só dava macarrão
Mas era aquele macarrão cru, a gente dava pra ele. E ele comia, só dava de escutar um assim. Ele adorava maçã, gente. A gente comia maçã, deixava um pouquinho. A gente segurava só aqui e aqui na ponta. E ele fazia assim, ó, com os dentinhos. Ai, gente, ele era a coisa mais linda da vida. Ai, eu vou chorar. E você já está para anunciar, não é? Aqui, ó, para o nosso calendário JA. Está marcado para o último dia de abril, dia 30, para a gente... Ai, é duro lembrar isso, gente, é duro. Ai, e com 2 anos, 2, quase 3 anos, assim, ele não queria botar mais a coleira. A gente tocava aqui nas costelas dele, ele gemia. Gemia não, é gania, né? E a gente não viu isso na época, que a gente pensou, mas, né, não pode ser nada. Daí a gente não viu, eu acho que já tava aglomerando a doencinha dele. E eu lembro que um dia eu saí, né, a gente ia passear com ele e eu fui primeiro, atravessei a rua. E, gente, não é que ele escapou da coleira e foi atrás de mim? Na rua, minha mãe, eu só vi minha mãe gritando, eu virei assim do lado, peguei ele e falei, ei, Yuri, não era pra tu fazer isso, olha o carro. E olha, eu fiquei com meu coração acelerado, eu tive que sentar no chão pra me acalmar, porque, olha, eu fiquei com meu coração acelerado, que passava um monte de carro e ele atravessou assim do nada, sabe? E uma coisa engraçada era, eu não podia ir na frente dele, ele sempre tinha que ir na nossa frente. Ou eu fazia de sacanagem pra ver, eu ia na frente, ele ia aqui atrás, puxava minha mãe pra ir na frente, ainda olhava pra gente, pra mim ainda, falava, tu não vai na frente. Ou então a gente saía com ele e ele pedia colo, gente, ele era muito malandro, ele andava, tal, 1 quilômetro por aí, vou botar esse exemplo, ele já pedia colo. Ficava sempre arrastando as patinhas na nossa perna, ou olhava pra gente, a gente já sabia que era colo. Então a gente tava vendo, era muito preguiçoso. E, gente, eu fiquei assim... Em fevereiro de 2016, eu comecei a fazer magistério, como vocês já sabem. E lá no primeiro dia de aula, eu fiquei mal, sabe? Porque eu tinha comido alguma coisa à tarde que não me fez à noite, que era a aula. Então isso eu vomitei direto, passei mal e voltei pra casa e a minha perna tava suja. E ele lambeu minha perna. E eu tava fraca assim, então eu fui direto pra tomar banho. E ele tinha lambido já minha perna, que quando a gente chegava, ele ficava todo alegre e lambia a gente e lambeu minha perna. E nisso, depois ele foi piorando, sabe? Eu achava na época que era eu que tinha feito isso com ele. Que eu passei mal e ele lambeu minha perna e tudo mais, eu achava que era a minha culpa. E numa segunda-feira, se eu não me engano, ou no domingo, a minha mãe, ele ficou muito borocochô, sabe? Ficou muito quietinho, a gente achava estranho que ele não vinha quando a gente chamava. Ou quando vinha, não queria que a gente chegasse perto. E a minha mãe levou ele direto pra veterinária. E lá na veterinária, a médica já examinou. E ele já ficou internado no mesmo dia. Ai, meu coração ficou assim, né? Não consegui dormir direito, nem ela. Segunda-feira eu tive que ir pra escola, não conseguia prestar atenção na escola, que eu ficava pensando direto nele. Na escola que eu falo que é meu trabalho, que na época eu trabalhava ainda, né? Na escola que eu era auxiliar de sala. Então depois que eu saí de lá, eu fui direto pro veterinário. E lá ele ficou melhorzinho, sabe? Minha mãe ficava direto com ele. Quase todo horário assim que ela tinha de intervalo, ela ia. E eu não tinha como.
Então, eu fui depois do horário e ele tava melhorzinho, sabe? Ele tava levantando, mas ainda tava com aquela carinha tipo, me tira daqui, por favor, mamãe. E ele amava a praia. A nossa praia, que é a praia de fora aqui de Florianópolis, na Palhoça. Ele amava aquela praia, amava, amava, amava. E a minha mãe falava, vamos pra praia, querido? Vamos pra praia? Ele ficava tipo, eu quero ir, sabe? Eu quero ir, me leva. Ele ficava todo espertão assim, isso me cortou o coração. Isso me corta o coração só de lembrar, sabe? Vendo a carinha dele lá no soro, porque era assim, a gente mal pegava a bolsa que a gente ia pra praia, a gente já sabia que a gente ia, sabe? A gente nem falava o vamos pra praia? Não. A gente só pegava a bolsa e ele já ficava todo animado. E era numa terça-feira, se eu não me engano. Eu cheguei em casa, depois do trabalho, e minha mãe falou assim, Mari, senta. E eu sentei. Quando eu sentei, quando ela falou isso, Mari, senta, logo eu já sabia que era uma coisa do Yuri. E ela falou assim, Mari, o Yuri morreu. Quando ela falou isso, eu não me aguentei. Eu chorei. Eu disse, mãe, eu quero ir logo. Então eu troquei de roupa. Troquei só de blusa, nem sei como eu troquei de blusa rápido. Mas eu troquei, levei o meu lenço. Não é lenço, uma toalha de rosto. Porque eu tava chorando muito. E eu secava assim a lágrima pra ver alguma coisa na rua, andando. E a minha mãe ligou pra minha tia, já na hora. E a gente foi lá, gente. Quando eu fui lá, olha, vocês não sabem a dor. A dor de ver ele assim, desse jeito. Ai, é muito forte, sabe? Ver ele lá desse jeito assim, todo coisa e todo molinho. E nele a gente deixou com ele uma coberta que era minha quando era bebê. E o caco dele, que é um macaquinho que eu ganhei do Kinder Ovo e eu dei pra ele brincar. Então ele amava o caco, a gente falava, Yuri, vai lá pegar o caco. E ele ia pegar o caco e trazia pra gente. Mas ver ele assim, desse jeito, gente, olha, dói muito, sabe? Porque ele era como um filho pra mim. Ele era um filho pra mim. E ver ele naquele estado lá, assim, só caía no choro. E a minha tia veio e eu falei pra minha mãe, e minha mãe também falou a mesma coisa. Vamos enterrar o Yuri lá na praia, que era o lugar que ele mais amava da vida. Então a gente foi, a gente embrulhou ele bem direitinho no cobertorzinho dele. E eu ficava segurando ele assim, mas na ida até lá na praia eu não conseguia segurar ele. Eu não consegui, eu tive que ficar no banco da frente, segurando a minha toalha. Eu segurava a minha toalha assim, eu suava gelado, não conseguia chorar mais, porque eu não tinha mais o que chorar. E eu ficava assim, perplexa, sabe? Tipo, não pode estar acontecendo, isso daí é um sonho, não pode estar acontecendo. E a minha mãe segurou ele no banco de trás e a gente foi na praia. Quando a gente chegou na praia, eu tive que segurar ele pra minha mãe ajudar a fazer. E quando eu segurei ele e vi ele lá daquele jeito, eu não me aguentei. Eu comecei a chorar mais e mais com ele. Eu falava, não é verdade, Yuri, não é verdade, não pode, tu não vai. Tu tem que ficar aqui, não sei o que. E vendo ele segurando o caco, que a mãe botou o caco assim na mãozinha dele. E vendo ele assim, desse jeito, no meu colo. Ele era tão animadinho, sabe? Ele era tão engraçadinho. E chegando assim, desse jeito, foi muito forte, sabe? E a minha mãe abriu, né, a areia pra botar ele lá dentro. E eu chorava. Falava assim, não pode.
E chegou, minha mãe embrulhou ele num saco de lixo pra ficar bem reservadinho assim, né? E ela botou lá. E desde lá a nossa vida ficou assim, vazio, sabe? Parece assim que ficou um vazio aqui dentro de casa. Porque ele era a nossa felicidade. Então, ver ele daquele jeito e não poder ter mais ele aqui é triste, sabe? É forte. Então, eu falei no outro vídeo que vai estar aqui no card, que é uma das minhas tatuagens que eu quero fazer é dele. Em homenagem a ele, sabe? Então, e toda vez que a gente vai lá pra praia, eu vejo o lugarzinho dele e fico assim, descansa em paz, sabe? Eu peço pra ele ficar com Deus lá em cima, que ele vai estar muito mais cuidado lá em cima com o Senhor. Então, eu sempre vejo ele e lembro dele, sabe? Toda vez eu lembro dele. Até nos sonhos eu lembro dele, assim. Então, mas é isso, né, gente? Não posso fazer nada. Eu me culpava na época dele tá assim, dele não tá mais aqui com a gente. Mas eu vi que não era minha culpa. Era o pai dele de genética, que ele tinha cirrose no fígado. E quando eu falo isso, que ele tinha cirrose no fígado, todo mundo tira sarro. Isso aí não é de tirar sarro, gente. Isso aí é uma tristeza pra gente que viveu com ele. Então não tire sarro, sabe? E sim, ele tinha cirrose no fígado por causa do pai dele, que isso é de genética. Eu não sei o que houve com o pai dele, que eu não conheci o pai dele, eu só conheci a mãe dele. E a mãe dele é super tratada. E quando eu falo isso, todo mundo tira sarro, entendeu? Não é pra tirar sarro. Isso daí é uma coisa triste que a gente passou com ele. Então não tire sarro, porque isso daí não é uma brincadeira que se faça. Então, na época eu pensei que era comigo, que eu fiz isso nele, mas não. E isso a gente falou com a médica, com a veterinária dele, ela falou que isso acontece entre um dos filhotes. Mas é raro isso acontecer. Mas, óbvio, na genética, a gente não tem o que saber o que é cada coisa dos pais, né? Mas, enfim, aconteceu. E ele morreu dia 1 de março de 2016. E toda essa data, dia 1 de março, eu fico triste. Muito triste por causa da morte dele, sabe? E ele comia com a gente no horário que a gente comia. Ele dormia com a gente na nossa cama. A gente não podia ir no banheiro sozinha, que ele ia lá e arrastava as patinhas pra abrir a porta. Tem até essa foto aqui que eu vou mostrar pra vocês, que eu bati ali no banheiro dele. Então ele fazia muita companhia pra gente, muita, muita, muita mesmo. E quando a gente saía, a gente logo já voltava. Então a gente falava assim pra ele, fica Yuri, a gente já volta. Ele ficava assim na sala olhando com aqueles olhinhos. Ai, gente, é muito triste. E eu lembro que tinha uma festa aqui embaixo no salão do meu condomínio. E eu desci e tal, e ele escutou minha voz só de raiva. Ele fez xixi no meu travesseiro. Sim. Daí, só de raiva. E chegava e... Ai, ele morreu com quase 3 anos. Ele ia fazer 3 anos dia 13 de maio. Quase perto, né, gente? Quase. Faltando 2 meses pra completar 3 aninhos e ele se foi. Então é isso, gente. Se vocês gostou desse vídeo... Ai, é triste, sabe, fazer esse vídeo, mas eu queria mostrar pra vocês esse meu carinho que eu tenho por animais e por ele, né, a princípio. E é isso. Deixa um like, se inscreva no canal. É isso, gente. Eu não sei mais o que falar, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.